E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou dar por terminado, né, o nosso atípico ano letivo com este vídeo, voltando mais uma vez a falar sobre a análise institucional e a enorme importância que ela teve a partir de meados dos anos 1960 até aproximadamente é, os anos 80, 85, então durou uns 85 anos. Tecnicamente falando, não é possível dizer que exista mais a análise institucional na medida em que o tempo em que ela foi concebida e as circunstâncias que a originaram mudaram gigantescamente de 50 anos para cá. Então, quando a análise institucional foi formulada e é um produto de pensadores de esquerda, a questão da chamada luta de classes, né, um conceito marxista, estava em pleno andamento. Acreditava-se, por incrível que pareça, que ainda fosse possível traduzir a complexidade do arranjo social a partir de considerações tão ingênuas, né, com relação à sociedade, à vida social. E da mesma forma, também se acreditava que seria possível mudar a sociedade a partir de vontade política, para usar um termo que hoje em dia não está tão na moda como até pouco tempo atrás, né? Essa vontade política encontrou aparentemente encarnação numa série muito grande, diversificada de utopias sociais que povoaram os anos 60, chegando até os anos 70. Coisas como o movimento hippie, coisas como a contracultura, coisas como a revolução sexual, coisas como a difusão mundial do socialismo, comunismo, e a intelectualidade francesa, que foi em grande medida a criadora e a difusora pelo mundo afora dessas utopias, desde o final da Segunda Guerra Mundial, gozava de grande prestígio popular e acadêmico, pelo fato de que, de um lado, havia uma ideia equivocada, com certeza, né, de que a União Soviética havia ganho a guerra contra os nazistas. Esta é uma meia-verdade. Segundo lugar, que a maior parte da chamada resistência francesa clandestina aos nazistas era composta, isso é um fato, por socialistas e comunistas. Mas não propriamente porque eles tivessem amor à pátria, amor à França, e sim ódio aos nazistas. Se há uma coisa também que aproxima, irmana nazistas e comunistas e socialistas, é o ódio que eles conservam uns contra os outros. Então, na verdade, a resistência francesa aos nazistas era uma guerra de bandidos contra bandidos. Mas, no final da guerra, as coisas não pareciam dessa forma, e a esquerda saiu com grande prestígio, né, por essas duas razões que eu mencionei. Esse prestígio era tão assintoso que, para você se considerar legitimamente um intelectual na França do pós-guerra, isto significa publicar livros, artigos, entrar para universidades, ser reconhecido como intelectual pela comunidade, você tinha que ser de esquerda, mas não apenas da boca para fora, você tinha que ser filiado ao Partido Socialista Francês ou ao Partido Comunista Francês. Um dos pouquíssimos intelectuais conhecidos
por nós, né, através da esquizoanálise, principalmente, que sempre se gabou de nunca ter pertencido nem ao Partido Socialista, nem ao Partido Comunista, foi o Deleuze, que juntamente com Guattari, como eu já mencionei anteriormente, criou a esquizoanálise, a partir de final dos anos 60. O que não quer dizer que o Deleuze também não fosse de esquerda. Ele apenas não era manifestamente. Foucault foi filiado ao Partido Socialista e etc, etc, etc. Então, muitas utopias, né, muitas delas empalmadas pela esquerda, que pareciam alcançáveis, bastando para isto que se estendesse a mão. O tempo, entretanto, revelou que as coisas não eram tão simples assim, e as próprias formas de luta institucional, as estratégias de luta institucional propostas pela análise institucional, pouco a pouco foram se revelando absolutamente inférteis, improfícuas, para dar conta dos desenvolvimentos, dos enormes progressos que o capitalismo ganhou, inclusive no campo da gestão organizacional. Quer dizer, como eu já talvez tenha mencionado antes, tudo aquilo que o socialismo, através de suas várias correntes, inclusive a análise institucional, propunha que os trabalhadores alcançassem, o capitalismo deu a eles antes e provavelmente com mais fartura. Então, a sustentação de uma luta política em qualquer frente contra um inimigo tão poderoso e eventualmente invencível como é a sociedade de mercado, vulgarmente conhecida como capitalismo, acabou fazendo com que formas que se tornaram caducas de luta política, como a análise institucional, caíssem em desuso. Exatamente por esta razão, que todos aqueles que se intitulavam analistas institucionais, a partir de um certo momento, se bandearam para a esquizoanálise e estão por aí até hoje, né, propondo mirabolâncias semelhantes àquelas que dos anos 60 e 70 eram propostas, então, pela análise institucional. Mas vejam que a esquizoanálise vai situar este ponto de incidência da luta pela transformação social num passo atrás ao do registro das instituições, e que é aquilo que eles chamam de produção de subjetividade. Então, aquilo que deveria ser feito, precisaria de fato ser feito em prol da desejada transformação da sociedade, seria uma intervenção, uma mudança na própria forma pela qual o que eles chamam de subjetividades, já que haveria uma multiplicidade de subjetividades, a subjetividade não seria então algo inato, né? Nem haveria um único caminho para você se tornar uma subjetividade, e esta subjetividade que a psicanálise do Lacan chamou de sujeito seria então apenas uma das possibilidades de subjetividade existentes, haveria uma série delas. Nesse registro da produção de subjetividade que então a luta política deveria se concentrar de modo a produzir subjetividades, que somos nós, em última análise, né? Menos conformistas com as coisas que caracterizam a nossa sociedade. Então, essa é uma cenoura atrás da qual o burrico da esquizoanálise está correndo até hoje, passados 50 anos. E encontrando, né, muita representação no mundo acadêmico, principalmente em lugares atrasados como o Brasil. Mas então eu dizia que a análise institucional, entretanto, antes de desaparecer, ela
teria proposto formas de intervenção nesse registro das instituições, se valendo de um arsenal conceitual muito variado que ela construiu, alguns dos quais nós já mencionamos antes, que são, em primeiro lugar, o próprio conceito de instituição, que foi ressignificado pela análise institucional, passando então não mais a traduzir algo concreto, empírico, verdadeiramente, mas sim um conjunto de regras, de normas, de organização social. E todas as instituições, eu já disse para vocês, seriam então compostas por duas faces, por duas vertentes, uma dita do instituinte e a outra do instituído. O instituinte, então, seria a face que toda instituição teria, a qual caberia a transformação institucional. Então, o instituinte é uma força que está presente mesmo naquelas instituições que parecem não se transformar, como a Igreja Católica, as Forças Armadas e etc. Mas, presumivelmente, dentro do arcabouço teórico da análise institucional, mesmo instituições muito cascudas possuiriam, sim, essa dimensão institucional. E a dimensão do instituído seria aquela face mais cristalizada, mais visível que as instituições possuem, embora esta dita visibilidade muitas vezes se traduza justamente pelas normas que permeiam esta instituição. Por isso, eu posso falar de uma sociedade desigual quando eu viro para alguém que pertence hipoteticamente a um grupo social abaixo do meu e digo: você sabe com quem está falando? Entende? Então isso seria a tradução perfeita da existência de instituições sociais, mesmo que elas não tenham uma encarnação concreta efetivamente. Então, ao instituído estão associadas uma série muito grande de formas de comportamento social que necessariamente não tem tradução concreta, mas que se mantém na linha do tempo, até que um dia, presumivelmente, sofrerão uma transformação justamente por força da dimensão instituinte que todas as instituições possuem. Como, por outro lado, todas as instituições sociais possuem pontos de ligação, e para a análise institucional, esse ponto de confluência entre todas elas estaria no Estado, né? Porque de um modo direto ou indireto, tudo passa pelo Estado, as instituições todas passam pelo Estado. Então, o Estado seria uma espécie assim, de ponto de encontro de todas as instituições sociais. Essas transformações, mesmo quando se trata de instituídos muito cascudos, vão se transformando. Uma ideia, a noção, a crença de que homens podem bater em mulheres é milenar, mas é só de algumas décadas para cá que este instituído da vida social vem se modificando. Mas vejam como esse instituído tem força, porque mesmo depois do advento de iniciativas como a Justiça da Violência Doméstica, as delegacias de proteção à mulher, a Lei Maria da Penha e etc., paradoxalmente, a incidência de atos de violência contra a mulher continuamente sobe. As explicações mais apaziguadoras que vocês escutam aqui e acolá, né, dentro e fora de sala de aula, falam que é porque agora as mulheres podem fazer a queixa que antes lhes era negada. E eu diria que isso é um ledo e ivo engano. Eu diria que existe alguma coisa em nós, homens e mulheres, que faz com que os homens tenham a pretensão de que podem fazer o que quiserem com as mulheres,
E isso provavelmente jamais vai deixar de se manifestar, muito embora eventualmente possa ser mitigado por força de iniciativas como as que eu mencionei, juizados da violência doméstica, Delegacia de Proteção à Mulher Vítima, Lei Maria da Penha e etc, etc, etc. Então é possível transformar instituídos, mesmo cascudos, bastante cristalizados, mas isso requer um esforço e um tempo muito grandes frequentemente. Enquanto isso, nós vemos outras instituições sociais, como a da família, se modificando vertiginosamente e acentuadamente, mesmo em lugares atrasados como o Brasil. Então, há 15 anos atrás, seria muito difícil aceitar a ideia de uma família LGBTQ. Hoje em dia, isso já é figurinha repetida, figurinha fácil. Antigamente, filhos de famílias que se dissolviam eram rotulados como crianças problemáticas na escola. Hoje, problemáticas são as crianças cujos pais não se separaram, né? Então, a gente percebe mudanças muito grandes no campo da família, enquanto percebe ao mesmo tempo outras instituições onde essa mudança é menos visível ou se dá de uma forma muito mais lenta. Citei aqui 2 exemplos eméritos, a Igreja Católica e as Forças Armadas, né? Justamente porque as normas que regem essas 2 instituições são regras bastante rígidas, bastante pétreas, né? Sob pena mesmo delas deixarem de existir. No caso das Forças Armadas, uma das normas fundamentais, se não mesmo a norma fundamental que organiza essa instituição, é a da hierarquia. Quer dizer, não havendo hierarquia, as Forças Armadas simplesmente vão para a cucuia. No caso da Igreja Católica, também a ideia de hierarquia é, como nós sabemos, bastante impositiva, mas há muitas outras normas, né? Como a da obediência, como a da castidade, como a da pobreza, né? Por mais que, eventualmente, a gente possa conhecer casos aqui e acolá, nem tão raros assim, em que a hipocrisia dessas normas é facilmente burlada, mesmo pelos fiéis ou sacerdotes. Mas o fato é que as normas existem e, teoricamente, devem ser seguidas, e é isto que faz dessas instituições coisas tão monolíticas como elas se nos afiguram. Os anos 60, entretanto, essa época de tantas utopias, acabou com aquela que talvez tenha sido a maior utopia de todas, que foi um evento que durou 3 meses na França e durante tempos variáveis em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, e que levou o nome, o epíteto de Maio de 68, embora na realidade tenha começado em março. E tudo começou com uma insurreição de estudantes numa sucursal da famosa Universidade Sorbonne, nos arredores de Paris, promovida em função da divisão que existia, né? Promovida inicialmente em função da divisão que existia inicialmente, dos alojamentos para rapazes e os alojamentos para moças. Então, os estudantes da Sorbonne pediram que essa divisão fosse abolida e que houvesse casas, né, estudantis mistas, dormitórios mistos para os alunos residentes ali. A universidade recusou, naturalmente, e com isso estourou uma rebelião estudantil na Sorbonne, que depois se espalhou para outras universidades e depois se espalhou para as fábricas, para o comércio,
para a intelectualidade, para o mundo artístico, enfim, isso se espalhou de uma forma tal que a uma certa altura do campeonato pareceu mesmo que a sociedade francesa estava prestes a ruir. O Maio de 68, entretanto, 3 ou 4 meses depois de ter começado, ele refluiu. E refluiu de acordo com explicações que são díspares, são diferentes entre si. Uns dizem que terminou porque, e é verdade, foi severamente reprimido pela polícia, pelas forças armadas e etc. Outros, entretanto, afirmam que o movimento refluiu simplesmente porque aqueles que estavam à sua frente, universitários, operários e etc., decidiram que ele deveria acabar num gesto que a gente poderia chamar de paradoxal de um lado e conformista de outro. Então, as explicações para o fato de que o Maio de 68 tenha deixado de continuar a existir, pelo menos da forma como ele se apresentou durante aqueles meses, são muito variáveis e fecundas para o campo do pensamento. E, de fato, foi, dentre outras razões, justamente para buscar uma explicação razoável para isso, que Deleuze e Guattari se aproximaram e escreveram o Anti-Édipo, que é a obra Princeps, a obra fundadora da esquizoanálise. Sinteticamente, para explicar por que o Maio de 68 não teria ido adiante. Por que nós somos subjetividades, dirão eles, tão conformistas, tão resignadas, tão obedientes? Porque, em última análise, nós somos tão tolerantes com toda sorte de opressão a qual nós estamos submetidos pela vida afora. Então, a ideia tentada ser desenvolvida por autores como Deleuze e Guattari é não só situar o problema nesse registro da produção de subjetividade, deslocando, portanto, a problemática do campo das instituições para o campo destas subjetividades. Então, a questão da luta política verdadeiramente não estaria mais vinculada ao mundo das instituições, e sim ao mundo da produção de subjetividade. E, necessariamente, como fazer para que novas formas de subjetividades passassem a ser produzidas, formas de subjetividades menos resignadas, menos conformistas com qualquer tipo de opressão. A esquizoanálise, ela, embora exista até hoje, ela não apresentou até agora, entretanto, fórmulas muito acabadas, muito conhecidas, muito aplicáveis para alcançar as finalidades a que ela eventualmente se propõe, quais sejam os instrumentos pelos quais essa produção de subjetividades poderia ser modificada. Mas o fato é que ela está em pleno andamento, embora não existam mais, desde Deleuze e Guattari, que morreram precocemente, autores muito famosos no campo da esquizoanálise. Você não vai conseguir pensar em um nome emérito da esquizoanálise, mas eu diria que isso, de certa forma, faz parte da proposta da esquizoanálise, que seria, sob esse aspecto, consistente com algo que já estava presente lá na análise institucional, que pretendia que não houvesse especialistas em análise institucional, mas sim que nós todos, dotados dos conhecimentos oriundos da análise institucional, tornássemos
nos tornássemos como que pequenos analistas institucionais e aí fôssemos modificando as instituições sociais paulatinamente. A única forma de transformação social efetiva é esta, paulatinamente, aos poucos, comendo mingau pelas beiradas. Então, isso me parece um traço em comum entre a análise institucional e a esquizoanálise, porque é muito difícil você mudar a forma como estas tais subjetividades seriam produzidas de uma hora para outra, de uma geração para outra. Está claro, entretanto, que essa transformação passa por uma mudança de costumes, mudança de hábitos, mudança eventualmente de leis, pela criação de determinadas políticas públicas, e esse é o cenário atual no qual essas tentativas de transformação social têm se movido. Mas positivamente não há um grande autor da esquizoanálise desde a morte do Deleuze e Guattari, e eu diria que nem é necessário que este grande ou estes grandes autores existam, na medida em que, para eles, para os esquizoanalistas, o ideal é que cada um de nós trouxesse conosco uma parte que fosse dessas ideias em prol da construção de uma sociedade nova pela via da mudança das subjetividades. Se isto é factível ou não, ou se isto é uma verdade ou não, depende de crença, como tudo mais no ramo de saberes efetivamente tão ideológicos como são as ciências humanas.